Salazar, direto da nossa redação integrada. Bom, vamos falar agora sobre o caso do quê? Aquele agricultor que morreu, foi morto, né? Numa abordagem da Brigada Militar lá em Santa Maria, na região central do estado. Foi na semana passada, não foi? Que o crime... foi um crime, né, gente? Não foi diferente. O repórter Rafael Menezes conversou com familiares desta vítima, deste homem que foi morto e traz agora mais informações. Seja muito bem-vindo, Rafa. Boa tarde. Olá, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Muito obrigado. Isso mesmo, Mota. O Valdemar Butz, agricultor, que foi morto a tiros durante uma abordagem do Batalhão Ambiental da Brigada Militar na semana passada, na terça-feira, dia 1º. Na última sexta-feira eu estive na propriedade, no local onde aconteceu esse crime. Conversei com os familiares, com o filho dele, o Gabriel, e com a esposa dele, a dona Cléria, que falou conosco aí um pouquinho sobre essa rotina deles após esse fato. Vamos conferir. Ficam as lembranças dele, assim, tivemos os nossos altos e baixos no nosso casamento, e eu acho que nós nunca estava assim tão bem como nos últimos tempos, assim. Como eu harmonizei o nosso casamento, assim, e hoje eu tenho uma saudade dele, sabe, assim, da voz, do jeitinho dele, o timbre de voz dele que está me fazendo muita falta. E aí aquele lugarzinho do sofá dele, assim, de manhã a gente acordava, o somzinho daquele celular dele acordando a gente. Com certeza a imagem da câmera é ruim, não era para esse fim a câmera aqui, então, enfim. Então, tipo, a imagem da câmera foi bem borrada, mas mesmo assim, a gente olhando ali, eu acredito, assim, o momento que o pai realmente pegou alguma coisa do chão ali, parece ser um machado, só que conhecendo meu pai do jeito que eu conheço, ele de forma alguma teria, assim, ido em cima, sabe? Meu pai, ele tava bem descontrolado, só que eu ainda conheço meu pai, tipo... por ter uma agente feminina, a gente sempre preza na família, assim, o homem não bate em mulher. Pois é, Mota, esse é o relato do Gabriel, filho do seu Valdemar e da dona Cléria, ela contando aí sobre a rotina, né, que o casal tinha, eles que iriam completar no próximo dia 30 de agosto, 29 anos de casado. O Gabriel é filho único, contando, né, sobre esse fato, contestando, né, algumas versões, um contraponto dele, que pelas imagens não tem uma alta definição sobre o que o pai dele teria em mãos, né, que poderia sim ser um machado, mas que ele não teria a intenção de agredir nenhum dos policiais, sendo que eram dois policiais, um homem e uma mulher, que teriam efetuado então esses disparos durante essa fiscalização. A Brigada Militar, eles teriam recebido então uma denúncia de desmatamento na região. Inclusive, Valdemar, ele não era o alvo dessa denúncia, né? O alvo seria outra pessoa, mas os policiais, ao chegarem então até a residência dele e se depararem com a questão, né, da comercialização de lenha, matos de eucalipto, inclusive lenhas de eucalipto, contestaram, né, sobre o porte, os documentos da motosserra e da serra circular que teria no lugar. Essa ocorrência, nós tivemos acesso, claro, a aproximadamente 1 minuto de vídeo deste fato, mas a ocorrência ela durou quase 1 hora. Então, os policiais estão afastados, os dois. A Polícia Civil investiga esse crime através da Delegacia de Homicídios como legítima defesa. Alguns delegados e instrutores de tiro da Polícia Civil, em depoimentos à imprensa, em depoimentos públicos, já falaram que é um procedimento padrão, né, a questão do tiro ser na região do tórax, né, que não existe essa questão de tiro de advertência, de um disparo na perna, e que o fato, então, né, que teria acontecido teria sido dentro dos padrões, né, de técnicos dos quais os policiais têm treinamento. Agora está sendo então investigado pela Delegacia de Homicídios e também um procedimento interno da Brigada Militar por meio de um PAD que foi instaurado aí para apurar os fatos, né, e a conduta desses policiais, Mota. O Rafa, o tal Machado, que ele teria pego no chão e teria mencionado reagir contra os PMs, né? Era um casal de PMs, uma mulher e um homem. Esse machado foi apreendido pela Polícia Civil? Passou por perícia? Sim, Mota, esse machado, essa machadinha, ele foi apreendido até na sexta-feira, quando eu estava na propriedade conversando com a esposa e com o filho do seu Valdemar. Eles me falaram que esse machado ele era utilizado para
soltar as madeiras, as toras de madeiras, quando elas são colocadas em uma máquina que faz a lasca da madeira, muitas vezes ela fica presa na guilhotina, e ele utilizava então o machado para bater, para soltar, né, essas lascas, mas que ele não teria tido a intenção, né, de agredir os policiais, né, mas pelo áudio a gente percebe, né, que o clima está bastante tenso, e que inclusive ele menciona, né, que queria quebrar a viatura, enfim, né, indignado com toda aquela situação pelos policiais. Eu conversei também com o filho dele, o Gabriel. O Gabriel, nesse momento, quando os policiais chegaram lá, o Gabriel estava em um mato fazendo a extração de madeira, e o seu Valdemar, teria ligado para ele por volta das 5 horas e dito: eu não vou conseguir te buscar agora porque tem os policiais aqui em casa. E aí o Gabriel perguntou: o que está acontecendo? Não, fica tranquilo que está tudo bem, depois eu te busco. E acabou não indo buscar. Aí o Gabriel voltou de a pé para casa, cerca de 1 hora de caminhada. Quando chegou em casa, aí estava todo esse movimento. A dona Cléria, inclusive, ela estava na cidade, aqui em Santa Maria, no bairro Camobi, eles que moravam no distrito de Palma, né, que é no interior aqui de Santa Maria, também quando ficou sabendo sobre essa situação. Os vizinhos bastante comovidos, revoltados, né, com tudo isso que aconteceu. Quantos Ele tiros, acabou, Rafa? então... Oi? Quantos tiros foram efetuados contra o seu Valdemar? Foram 3 tiros, Mota. Foram 3 tiros. Segundo, né, informações aí, 2 teriam acertado o seu Valdemar. Né, 2 teriam. A gente ainda não tem uma informação, claro, temos alguns comentários de que o primeiro tiro teria sido efetuado pela policial. E, na sequência, o outro policial teria efetuado os outros 2. Mas isso não é uma informação oficial, é uma informação extraoficial que a gente ficou sabendo. Isso, claro que a Polícia Civil, no colher os depoimentos desses policiais, poderá trazer à tona aí essa resposta, esse questionamento, né, e o porquê de 3 disparos contra ele. O laudo da perícia, a necropsia, esses laudos já foram divulgados pela Polícia Civil? Não, ainda? Não, ainda não, Mota. Esses laudos ainda não foram divulgados, né? A polícia aguarda, inclusive, este laudo, né, para chegar a esta conclusão. Há, claro, um levantamento preliminar, mas claro que o IGP ele não trabalha, inclusive com alguns outros casos, quando eu conversei com alguns peritos, o IGP sempre traz muito à tona que não existe laudo preliminar, não existe informação preliminar. Eles esperam a conclusão final e aí sim a divulgação. E a polícia também, claro, aguarda, né, esse questionamento final aí, né, essa decisão final do laudo para poder aí dar andamento nesse processo. Se será legítima defesa, se será homicídio doloso ou culposo. O pessoal que me conhece sabe, né, que eu já comentei várias vezes, diante de um criminoso com uma arma na mão, seja uma faca, seja uma machadinha, um machado, um revólver, uma pistola, né, que a polícia não tem que esperar levar, né, primeiro receber, sofrer o ataque para reagir. Agora, essa história da orientação ser tiro no peito, para mim é novidade. Eu sei que poderiam ter dado um tiro na perna, um tiro, né, na perna, no joelho, e imobilizasse o seu Valdemar, um tiro no braço, já que ele estava com estaria com o machado na mão, um tiro no braço. Agora, 3 tiros, 3, um não teria atingido ele, outros 2 teriam acertado. E aí os tiros na região torácica, na região do peito. Bom, vamos aguardar também aí. No mínimo, o que eu tô observando nessa história, não quero condenar nenhum nem outro, gente. Não é essa a minha intenção. Não estou aqui agora. Se houve, né, algum erro por parte dos 2 brigadianos, eles já foram afastados do patrulhamento de rua. E aí os 2, lógico, com provas periciais, as chamadas provas técnicas, né, e também aí com outras provas que a polícia, a civil, né, e a própria Brigada Militar estão coletando. Se tiver prova, tem que ser punido. Porque no mínimo aí, pelo que eu estou observando, tá? Pode ter ocorrido um despreparo aí, uma abordagem desastrosa por parte desses 2 policiais da Brigada Militar Ambiental. Então é lamentável o que aconteceu, né? Lamentável. Agora, Mota, você ia fazer o quê com uma pessoa com uma machadinha, um machado na tua frente? O que eu entendo e o que eu já vi inúmeras vezes, né, na instrução que é dada a policiais em geral, não só a PMs, é que o tiro é para conter, não é para matar.
O tiro pode ser efetuado na perna, no braço, entendeu? Agora, 2 tiros no peito, aí é complicado, né? Aí é complicado realmente. Mais algum detalhe, Rafa? Mota, só para a gente finalizar, no sábado agora, anterior a esse que passou, teve uma manifestação, inclusive em frente ao Batalhão Ambiental da Brigada Militar aqui em Santa Maria, com pedido de justiça. Essa manifestação ela foi organizada por agricultores da região, inclusive aqueles que participam do movimento de securitização e outros agricultores que moram nas proximidades, né, da onde morava o seu Valdemar, e outros de outras regiões que se solidarizaram à família e fizeram essa manifestação em frente ao Batalhão Ambiental da Brigada Militar. Nós agora, claro, aguardamos, né, o andamento desse inquérito. Acredito que nessa semana a Polícia Civil deve dar continuidade para essa investigação, ouvir testemunhas, outras pessoas e até mesmo esses policiais, né, que participaram desta ocorrência. E a polícia, então, a gente aguarda também uma manifestação oficial após essa conclusão, também por parte da Brigada Militar. Vamos aguardar, né? Vamos lá. Agora, o tirocínio, no caso, né? A minha experiência indica que houve uma abordagem desastrosa por parte dos 2 brigadianos, da policial e do companheiro dela, do policial. Mas vamos aguardar aí o desenrolar desse trabalho de apuração e principalmente, repito, as provas técnicas que são incontestáveis. Obrigado, Rafa. Aproveitar como é que tá o tempo aí em Santa Maria? Muito frio?